Amém, igreja, boa noite. Quem está aqui diz boa noite. Amém. Boa noite, Deus abençoe a sua vida. Boa noite para você que nos visita também. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial, que o Senhor venha falar ao seu coração e que todos juntos possamos nessa noite sermos ministrados pelo Senhor em o nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós devemos, de fato, estar com o coração cheio de alegria. Por dois motivos. Primeiro, hoje nós estamos aqui, primeiro domingo de 2025. Primeiro culto dominical de 2025. Nós estamos aqui. Fala para o seu irmão, que bom, meu irmão, que você está aqui nessa noite. Isso é maravilhoso. Domingo passado, a pastora Marilene teve o privilégio de estar ministrando no último culto, melhor dizendo, do ano de 2024. E hoje eu estou sendo agraciado por ministrar no primeiro domingo de 2025. Isso alegra o coração. Amém, irmãos? Porque nós estamos começando o ano na esperança, na certeza e na convicção de que o Senhor, Ele tem um ano de 2025 maravilhoso para as nossas vidas. Amém, irmãos? Mesmo contrariando todas as previsões, diagnósticos, prognósticos, nós não vivemos por aquilo que vemos, não vivemos por aquilo que ouvimos do mundo, mas nós vivemos pela nossa fé, pois assim o Senhor já havia dito através dos seus servos: o meu justo viverá pela fé. E esse ano de 2025, ele é um ano onde nós iremos mais uma vez vencer pela fé. Então esse é o primeiro motivo, irmãos, maravilhoso. Estamos começando o ano no melhor lugar que poderíamos começar, na igreja, na presença do Senhor. E o segundo motivo, meus amados irmãos, é que hoje nós iremos participar de algo que é maravilhoso, um grande presente que nós temos como igreja do Senhor. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Então isso, irmãos, também não tem preço. Isso é motivo para o nosso coração ele ficar alegre, ele ficar jubiloso, porque Deus nos ama e Deus, Ele tem muitas bênçãos para as nossas vidas. Sabemos que no percurso nós teremos desafios, nós teremos lutas, nós teremos adversidades, mas, como o apóstolo Paulo ele diz, escrevendo ao livro de Romanos, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então nós vamos, em nome de Jesus, nessa noite, vamos falar um pouco sobre, não diretamente sobre os elementos da ceia, mas nós vamos falar, meus irmãos, sobre o memorial. Amém? Então abra o seu coração para aquilo que o Senhor irá falar e ministrar, que Deus possa falar e ministrar ao seu coração, da mesma forma que Ele falou e ministrou ao meu coração também. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos neste momento te agradecer por essa oportunidade, ó Deus, de iniciarmos o ano em tua casa, ó Deus, de iniciar o ano participando, Pai, da ceia do Senhor. Ó Deus, nós queremos te louvar, porque isso é um privilégio maravilhoso. Que o Senhor possa nos abençoar neste momento, na compreensão da tua palavra, que teu Santo Espírito venha nos ajudar, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor deseja falar em nossas vidas e corações nesta noite. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado e que somente a tua palavra, ela venha a ser o centro de toda a atenção neste momento. Para a tua glória, nós oramos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus
No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 19 e 20. Rafael, a leitura vai ser na área, tá? Lucas 19, desculpe, irmão, Lucas 22, versículo 19 e 20. Lucas 22, versículo 19 e o versículo 20. Que diz o seguinte: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é importante nós falarmos um pouco acerca de algo que Jesus ele pediu aqui. Nós percebemos que Jesus ele disse: Fazei isto em memória do pastor Glaico. Fazer isso em memória de Fabrício, pastor Fabrício? Não. Fazer isso em memória de mim. Jesus ele estava falando: façam isso em minha memória. Fazer o quê? Fazer aquele momento de trazer à memória o corpo e o sangue que Jesus ele derramou ali na cruz do Calvário. Por isso que é muito comum, na igreja nós chamamos isso de memorial. O culto de ceia é o momento onde nós temos um momento para fazer a celebração, e nessa celebração trazer o memorial acerca do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, o culto de ceia, meus irmãos, nós estamos falando acerca do memorial. E o que é memorial? Memorial é trazer a memória. Ou seja, é trazer a lembrança. Isso é importante, meus irmãos, por isso que eu disse que não vamos falar sobre elementos da ceia, mas vamos falar, irmãos, sobre o memorial. Tá? Por isso o tema de hoje é refletindo sobre o memorial do sacrifício de Cristo. Refletindo. E por que isso é importante? Meus irmãos, sempre as igrejas, principalmente as igrejas sérias, elas fazem menção do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo, da mensagem da cruz. Mas de uma forma geral, como igreja dos nossos dias de hoje, não tem sido assim de uma forma ampla ou como deveria ser. A ceia, ou memorial da ceia, meus irmãos, é o momento onde nós estamos como igreja cumprindo uma das duas ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja. A primeira ordenança é o batismo e a segunda ordenança é o memorial da ceia, é a ministração da ceia. Isso é muito importante, irmãos, nós falamos porque participar da ceia não é, ou não deveria ser, e não deve ser, uma atitude automática, mecânica, religiosa da nossa parte. Participar da ceia não é o mesmo que um café da tarde na casa de alguém, de algum amigo. Participar da ceia não é fazer um piquenique. Participar da ceia, meus irmãos, vai muito, mas muito, muito além dessas coisas. Mas nos nossos dias de hoje, nós temos percebido
que boa parte da igreja não tem discernimento do que é participar da ceia do Senhor. Já nos dias de Paulo, principalmente na igreja de Coríntios, Paulo, ele alerta, Paulo, ele mostra, Paulo, ele adverte, porque já era um tema em que as pessoas tinham dificuldades, porque participavam do memorial, de qualquer forma, sem reflexão, sem conserto de vida, sem testemunho de vida, sem uma vida piedosa, sem arrependimento, sem perdão, sem busca pela santidade. E nos nossos dias de hoje, isso tem se avolumado. Quantas e quantas pessoas não têm discernimento? E é a tecla que Paulo estava batendo ao cear: vocês tenham discernimento. Tenham discernimento deste momento. Tenham discernimento do corpo e do sangue de Cristo. E muitas pessoas não têm discernimento do que é isso. Muitas pessoas ceiam, participam deste momento, literalmente sem memória nenhuma. Esse que tem sido um grande problema. Muitos participam deste momento, mas sem memória. Voltando a falar, a ministração da ceia é um memorial que a igreja faz, em obediência àquilo que o Senhor ele ordenou para a igreja. Então Jesus, ele estava falando ali, meus irmãos, que nós temos que trazer à memória algumas coisas. E não simplesmente executar, não simplesmente fazer, não simplesmente participar. Mas nós temos que trazer a memória. E esse é o objetivo. Antes de nós participarmos da ceia hoje, nós vamos, meus irmãos, passar em cima de uma pergunta. O que devemos lembrar acerca do sacrifício de Cristo na cruz? Fala para o seu irmão, pergunta para ele, o que nós devemos lembrar? Irmão, nós começamos com essa pergunta. O que nós devemos lembrar? Se estamos falando de memorial, nós temos então que lembrar, de trazer à nossa memória alguns fatos referente à cruz de Cristo. Temos que trazer à nossa memória, à nossa lembrança, fatos que Jesus, ele fez, ele realizou, para que a nossa fé seja renovada, para que a nossa fé seja fortalecida, para que o nosso coração seja aquecido. E aí sim, no momento que formos participar, sim, dos elementos, o nosso coração, ele está, meus irmãos, pulsando, ele está vívido, ele está ardendo em alegria, convicção e esperança, por causa da obra da cruz de Cristo. Por isso, meus irmãos, o que devemos lembrar acerca do sacrifício de Cristo? Então, em primeiro lugar, nós devemos, irmãos, lembrar que o sacrifício de Cristo é algo que nós temos que trazer à nossa memória, porque o sacrifício de Cristo, ele nos traz esperança. Não é à toa que o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, ele diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar ou me trazer esperança. Meus irmãos, e quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando olhamos para a mensagem da cruz, esse texto, irmãos, ele encaixa perfeitamente. Embora o profeta Jeremias estava ali no capítulo 3, falando acerca do pecado do povo de Israel, acerca das suas atitudes, a dureza de coração,
que fez com que eles fossem levados cativos para a Babilônia, mas ele ali trata acerca do pecado do povo, do sofrimento do povo, mas ele também vai tratar sobre a esperança e a misericórdia e a bondade de Deus para com seu povo. Então ali ele vai falar, eu não quero ficar voltado para esse cenário catastrófico, trágico, caótico, deprimente que o meu povo está vivendo, mas eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, meus irmãos, quando nós falamos em memorial acerca do sacrifício de Cristo, nós estamos diante do maior fato, o fato mais poderoso, mais perfeito, mais completo, que pode trazer esperança ao coração do homem. Somente Jesus e a sua obra pode trazer verdadeira esperança à vida do homem. Meus irmãos, quantas pessoas vivem trazendo à memória sofrimento, trazendo à memória derrotas, fracassos, trazendo à memória frustrações, trazendo à memória sede de vingança, ira. Quantas pessoas trazem à memória dor, sofrimento, murmuração? Quantas pessoas trazem à memória aquilo que rouba a esperança? Quantas pessoas estão enchendo a memória com os prognósticos ruins deste mundo? Estão enchendo a cabeça, estão trazendo à memória aquilo que não dá esperança. Governo não dá esperança. Presidente não dá esperança. Artista não dá esperança. Jogador de futebol não dá esperança. Time de futebol não dá esperança. Banda de música não dá esperança. Clubinho não dá esperança, por melhor que seja. Clube do Bolinha, clube da Luzinha, seja qual clube for, agremiação. Nada disso traz esperança, a verdadeira esperança. Por quê? Porque tudo isso rouba a esperança, porque tratam de situações deste mundo. E este mundo, ele está perdido, ele está falido. Este mundo está completamente corrompido. Por isso que nós não devemos ter esperança neste mundo. Mas quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, nós temos o verdadeiro motivo para ter esperança. Porque Cristo em nós, Cristo em vós, é a esperança da glória. E a nossa glória não está neste mundo. A nossa felicidade não está neste mundo. A nossa felicidade, ela está em Cristo Jesus. Por isso nós temos que trazer a esperança. Trazer aquilo que nos dá esperança. E é Jesus. A verdadeira esperança é Jesus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traz para a sua memória Jesus. Traz para a sua memória as palavras de Jesus. Traz para a sua memória os ensinos de Jesus. Traz para a sua memória os feitos de Jesus. Traz para a sua memória a presença de Jesus. Por isso, irmãos, que o povo de Deus é o povo mais esperançoso deste mundo. O mundo nos considera como loucos. O mundo nos considera como dores varridos, lunáticos. Mas nessa hora, meus irmãos, a gente tem que ser igual rádio velho, né? Ou seja, rádio velho que ele não liga, né? Então a gente não precisa nem ligar para isso, né? Por quê? Porque, irmãos, como diz Paulo, o Evangelho, ou seja, Jesus,
é loucura para o mundo, mas para nós que cremos em Cristo, é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. Então, quando a gente olhar para o memorial, a gente precisa entender, eu estou hoje participando daquilo que pode me dar esperança. Em segundo lugar, o que nós devemos lembrar, o que devemos trazer à memória acerca do sacrifício de Cristo? Devemos lembrar da seriedade da nova aliança ou novo testamento. Meus irmãos, nós sabemos que no Velho Testamento, o Velho Testamento, ele é denominado como Velha Aliança ou Novo, ou melhor, o Velho Testamento. Velha Aliança ou Velho Testamento, né? Em Êxodo, no capítulo 24, depois que Deus, ele deu a lei para Moisés, Deus, ele orientou Moisés que seria necessário selar aquela lei como um pacto entre ele e o povo de Israel. Então, meus irmãos, neste momento onde foi firmado o pacto da velha aliança, Moisés, ele conclamou todo o povo ao pé do Monte Sinai, e ali Moisés, ele leu a lei que Deus havia dado a Moisés, e à medida que Moisés ia lendo, o povo ia ouvindo, ia entendendo, e o povo foi se comprometendo com o Senhor, falando: o que o Senhor determinou, nós iremos fazer. E no final, quando Moisés, ele acabou aquela leitura, para que houvesse então o firmamento daquele pacto, daquela aliança, houve então o derramamento de sangue, de animais. E Moisés, ele aspergiu daquele sangue sobre o povo. Então, ou seja, com a aspersão daquele sangue, naquele momento, foi então confirmada a aliança que Deus estava fazendo. Deus, através de Moisés, confirmando a aliança junto com o povo de Israel. Ali foi então pactuado a velha aliança, ou aliança mosaica, ou o Velho Testamento. E quando falamos em testamento, meus irmãos, é porque a palavra aliança no hebraico significa testamento. Por isso que existe algumas versões das nossas Bíblias, como por exemplo a Almeida Corrigida Fiel, a Bíblia Viva, que traz, em vez de aliança, ele vai trazer testamento. Nova aliança, ele vai trazer Novo Testamento. Isso, irmãos, tem uma profundidade tão grande para que a gente possa trazer ao memorial, quando olhamos ali para o sacrifício de Cristo, pelo seguinte motivo. Essa palavra testamento, ali, ela traz uma profundidade de entendimento maior, dessa seriedade. Por que isso? Porque, meus irmãos, o testamento, para facilitar o entendimento, segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, testamento significa, é um ato personalíssimo, unilateral, solene, gracioso e irrevogável, pelo qual alguém dispõe total ou parcialmente dos seus bens, com observância das prescrições legais, e estabelece deveres e direitos que devem vigorar depois de sua morte. Irmãos, é tão interessante que quando nós lemos aqui, Jesus ele falando, Lucas 22, 19, ele fala no final, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, derramado em favor de nós. Irmãos, o autor do testamento, ele faz o testamento enquanto ele está vivo.
Mas o testamento, ele só tem validade após a morte do autor do testamento. Aqui, meus irmãos, nesse texto que lemos em Lucas 22, Jesus ele está dando ali, meus irmãos, os itens do seu testamento. Agora, para que esse novo testamento ou nova aliança, então, tivesse validade, Jesus ele teve que morrer. Jesus ele teve que derramar o seu próprio sangue para o Novo Testamento, ou a nova aliança ter validade. Porque a aliança, o pacto ou o testamento só tinha validade mediante o sangue. Lá no Velho Testamento, o sangue era a placa que já estava indicando para o sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue daquele que não cometeu pecado. O sangue daquele que foi o autor e mediador da nova, perfeita, completa e suficiente aliança. Então, quando olhamos para a ceia, os elementos da ceia, ou para um culto de ceia, nós temos que lembrar da seriedade, irmãos, que foi isso. Pastor Fabrício, ele gosta de falar, a salvação ela é pela graça, mas ela não foi de graça. Por quê? Porque foi necessário o derramamento de sangue. E qual sangue foi derramado? O sangue precioso de Jesus. Isso porque o seu sangue e o meu sangue não servia. Não passava no controle de qualidade de Deus, porque tinha impureza. Mas o sangue de Jesus era perfeito, puro, sem pecado. E ele foi o único qualificado a morrer para que o Novo Testamento, ou a nova aliança, ela pudesse então vigorar. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, devemos trazer, meus irmãos, à memória aquilo que Jesus, ele fez por nós. Quando nós paramos, irmãos, para pensar aquilo que Jesus fez por nós, o nosso coração, ele se alegra. O nosso coração, irmão, se regozija. O nosso coração, ele é reanimado. Porque Jesus, irmãos, ele fez grandes coisas por nós. Ele fez grandes coisas por nós. Falo novamente, Jesus, ele fez, irmãos, grandes coisas por nós. Vou trazer aqui alguns exemplos. Estamos longe de exaurir aquilo que Jesus fez por nós, mas somente para trazer um pouco, irmãos, para aquecer o nosso coração, aquilo que Jesus fez por nós. A gente tem que lembrar, irmãos, daquilo que Jesus ele fez por nós. O que Jesus ele fez por nós? Ele foi o nosso substituto e se fez maldito por nós na cruz do Calvário. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Meus irmãos, Jesus ele fez algo maravilhoso por nós. Você sabia que por causa do pecado, nós fomos amaldiçoados? Toda a raça humana foi amaldiçoada. Por isso que toda a raça humana era digna de morrer. Por isso que Paulo ele vai falar que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Porque toda a humanidade foi amaldiçoada por causa do pecado. Mas nós não tínhamos nenhuma condição, o homem, o ser humano não tem condição de pagar nenhum tipo de resgate, de fazer nada para se ver livre da maldição. Então, Jesus ele veio e ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si os nossos pecados, ele tomou sobre si a nossa maldição, e ele se transformou naquele momento, meus queridos irmãos, em maldito em nosso lugar. Ele se fez maldito por você, por mim. Isso não é pouca coisa não.
Isso, meus irmãos, é algo extraordinário. Jesus, ele se fez maldito em nosso lugar. Ele levou toda a maldição que era destinada a nós, ele levou sobre si. Então, quando nós olhamos para os elementos da ceia, quando vamos cear, nós temos que trazer à memória: Jesus, ele foi o meu substituto, ele morreu no meu lugar. Ele foi, por amor a mim, o meu substituto. Isso é tremendo. Devemos lembrar o que Jesus fez por nós. O que mais Jesus ele fez por nós? Jesus ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar. João 3,36 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele recebeu também a nossa ira. João 3,36, eu li novamente Gálatas. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para a ceia, nós estamos olhando, irmãos, para um grande livramento que Deus nos deu. Nós iríamos passar pelo crivo da ira de Deus. Mas Jesus, por ser o nosso substituto, por ter se feito maldito em nosso lugar, ele recebeu, irmãos, toda a ira de Deus por nós. Você conhece alguém bravo? Alguém bravo mesmo? Alguém que é irado? Personagens históricos, né? Que eram bravos, grandes generais romanos, conquistadores, muito bravos, né? Muito bravos. Alexandre o Grande e tantos, muito bravos, né? Irmãos, essa ira que o ser humano tem é como se fosse uma gotinha dentro do oceano, diante do tamanho da ira de Deus que pairava sobre nós, por causa do pecado. Por causa do pecado. A ira de Deus, irmãos, era algo tão profundo, não existe palavras, irmãos, para descrever a dimensão da ira de Deus por nós. E isso foi materializado, para a gente ter ideia, quando Jesus estava ali no Getsemane, orando ainda por nós, intercedendo por nós, e ele fala ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice era o cálice da ira de Deus. Ele pede: se for possível, afasta de mim esse cálice. Irmãos, naquele momento, Jesus ainda pediu ao Pai: se for possível, eu não gostaria de passar pelo seu cálice da ira. Mas, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. E aí Jesus começou a suar gotas de sangue. Você já parou para pensar, irmão, o tamanho da agonia, o tamanho, irmãos, do sofrimento que Jesus, ele já estava sentindo, porque ele iria enfrentar a ira de Deus. Aquelas gotas de sangue, nós estávamos contidos, irmãos, naquele momento, porque Jesus, ele estava intercedendo por nós. Irmãos, era para nós termos sido completamente dizimados pelo Senhor. Porque Deus é santo, Deus é glorioso, Deus não compactua com o pecado, mas por causa do pecado, nós incitamos a Ele a sua santa ira. E Jesus, Ele recebeu essa ira.
ele recebeu, ele sofreu a ira, ao ponto dele clamar lá na cruz: Senhor, Deus meu, Deus meu. Ali, meus irmãos, é um dos momentos onde Jesus ele não se refere mais a Deus como Pai, como em tantos outros momentos, ele ensinava e ele falava, ele se relacionava com o Pai, e ele falava: o meu Pai é o vosso Pai, e ele ensina a orar: quando vocês forem orar, oreis assim: Pai nosso que estais nos céus. Mas ali, ele não se refere mais a Deus como Pai, mas ele se refere a Deus ali como Deus, como Criador, como aquele que era o detentor da ira, e estava prestes e precisava executar a sua ira. E ele executa então a sua ira em Jesus, e Jesus ali ele sente a ausência da presença paterna do Pai, e ele se vê diante agora de um Deus justo, santo, que estava agora executando o juízo, e ele fala: Deus meu, porque tu me desamparastes. Aquilo, irmãos, foi um ato tremendo. Devemos trazer à memória aquilo que Jesus ele enfrentou por nós. O que mais que Jesus fez por nós? Jesus, devemos lembrar, irmãos, que Jesus, ele foi a maior demonstração do amor de Deus para conosco. Quando nós olharmos para os elementos da ceia, quando subirmos para um culto de ceia, subamos com o nosso coração alegre: eu vou participar da maior evidência do amor de Deus para com a minha vida. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Precisamos trazer ao nosso memorial que a ceia é a maior evidência do amor de Deus para conosco. Amém, meus irmãos? O que mais que Jesus fez por nós? Por meio de Jesus recebemos o perdão. Que coisa maravilhosa. Recebemos, irmãos, o perdão pelos nossos pecados. Quando Jesus veio, ele disse: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo. Eu vim salvar e resgatar o perdido. Eu vim curar o enfermo. Irmãos, como é maravilhoso nós andarmos de cabeça erguida para o céu. Como é maravilhoso poder levantar as mãos, olhar para o céu, sem nenhum peso de condenação. Quem tem vergonha de Deus, quem tem condenação no seu interior, ele não olha para o alto. Ele tem dificuldade até de se relacionar com Deus, porque ele vive sendo atormentado pela condenação dos seus pecados, condenação daquilo que ele fez. Mas Jesus, ele veio para tirar o fardo da condenação dos nossos pecados. Ele veio para nos trazer perdão. E todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que aceita o seu sacrifício, todo aquele que recebe a mensagem da cruz, recebe o perdão dos seus pecados. Isso não tem preço. Por isso, meus irmãos, quem está em Cristo não está debaixo de nenhuma condenação. Romanos 8:1. Agora, pois, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, irmãos, não tem preço você andar de cabeça erguida, não tem preço você andar com a sua alma leve, não tem preço você andar com alegria no coração, não tem preço você andar e saber que a qualquer momento, da hora, do dia, você pode falar com o Papai do Céu. Ele vai te ouvir, porque nós fomos justificados, nós somos lavados, nós somos remidos. Isso, irmãos, é maravilhoso.
perdão dos pecados. E tem mais, e se eu pecar hoje, Ele ainda continua me perdoando. Se eu me arrepender, eu vou receber o perdão. O apóstolo João ele vai falar, né, lá no capítulo 2, verso 1, filhinhos, escrevo-vos essas coisas para que não pequeis. Todavia, portanto, contudo, se pecardes, não se desesperem. Vocês têm um advogado junto ao Pai para defender vocês, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, isso não tem preço. Então, quando você olhar para a ceia, quando você subir para um culto de ceia, que você possa ter alegria no seu coração. Eu vou celebrar ao meu advogado, que é muito mais poderoso do que o nosso STF, é muito mais poderoso do que todos esses juízes, porque o nosso juiz, ele é santo e ele é justo. Aleluia! O que mais que Jesus ele trouxe para nós? Irmãos, por meio de Jesus, nós somos o quê? Libertos da escravidão do pecado. E temos certeza da vida eterna. Agora, porém, Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ah, irmãos, Jesus trouxe não somente o perdão dos nossos pecados, mas Ele trouxe também a libertação do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Quando aceitamos Jesus, irmãos, o pecado, ele não tem mais domínio em nossa vida. É a palavra de Deus que diz isso. Vamos pecar? Vamos pecar, porque nós estamos no processo. Mas o perdão sempre está ali conosco. E a obra da cruz nos garante, irmãos, libertação. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para a ceia, devemos trazer esse memorial. Eu fui liberto. Eu fui liberto. O pecado não me domina mais. Eu não sou mais escravo do pecado. Porque Jesus, ele me libertou. Ainda que estejamos num processo, mas se aceitamos a Cristo com sinceridade, se passarmos de fato pela regeneração do nosso espírito, vamos trilhar o caminho do crescimento, da maturidade. E o pecado vai ser acidente na nossa vida. Por quê? Porque o que Cristo fez na cruz é poderoso. O pecado não tem domínio sobre a nossa vida. E não sou eu quem estou falando isso, irmãos. É a palavra de Deus quem diz. Amém? Em quarto lugar, já estamos quase terminando. Algum dos servos que quer ganhar mais uma pedrinha na coroa, pode trazer mais um copo de água? Amém? Já vi, vai ser o Anderson, vai ganhar mais uma pedrinha. Opa, tem outra irmã. Pode ir, irmã, você traz outro também, você vai ganhar pedrinha também. Vai lá, Claudilane, também. Né? Amém. Em quarto lugar, o que nós devemos trazer à memória? O que nós devemos trazer à nossa lembrança? Devemos lembrar também daquilo que Cristo nos concedeu. E o que é que Cristo nos concedeu? Ele nos concedeu, primeiramente, o quê? Uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Jesus nos concedeu, irmãos, uma nova vida. Que coisa maravilhosa quando a gente olha para a nossa vida e vê como que era a nossa vida, e a gente olha hoje como que é a nossa vida. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Obrigado, irmã. Você vai ganhar duas pedrinhas na coroa, tá?
Então temos que valorizar, meus irmãos. Quem aceita Jesus, irmãos? Quem aceita Jesus, quem recebe a mensagem da cruz, ele recebe, irmãos, uma nova vida. E quem recebe uma nova vida, ele evidencia essa nova vida. Por isso, todo aquele que vai a Cristo, a vida dele é transformada. A vida dele é mudada. Ele não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mesma pessoa. Porque quem nasce de novo, meus irmãos, quem nasce de novo agora recebe uma nova certidão também de nascimento. Amém? Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma nova certidão de nascimento, onde agora nós temos uma nova filiação. E aí, lá no nosso último sobrenome, foi acrescentado, né, um sobrenome que é mais poderoso do que todo e qualquer nome, ao ponto de Pedro falar que o nome de Jesus, ele foi exaltado sobremaneira. O que significa sobremaneira? É que chegou, irmãos, no limite. Não existe outra forma de exaltar o nome de Jesus, porque chegou no limite. Mas Deus exaltou o nome de Jesus de uma forma sobremaneira. Tão grandiosa, Jesus ele chegou no limite da honradez por parte de Deus, o nome de Jesus. Por isso que na minha certidão de nascimento, nova hoje, tem Robson Sattler Batista de Jesus. A minha certidão tem esse nome agora, esse nome é poderoso. Esse nome, irmãos, ele é poderoso. E a minha vida, ela foi transformada por ele. E eu vivo uma nova vida. E você tem que se alegrar, porque você tem uma nova vida. Então, meus irmãos, o que mais Jesus nos concedeu? Ele nos concedeu vitória sobre o maior inimigo que o ser humano tem. Qual é o maior inimigo que o ser humano tem? Morte. O maior inimigo que o ser humano tem se chama morte. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 55 a 57, o apóstolo Paulo, tomado de júbilo, tomado também por uma revelação tão profunda das Escrituras, e ele ao escrever, tomado de tanto poder, de glória, de gozo, ele zomba agora da morte. Ele zomba agora da morte por causa de Jesus. E ele vai falar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu o nosso maior inimigo, morte. Aquilo que é impossível para o homem, foi possível para Jesus. Jesus venceu a morte. Por isso que ele é o primogênito. Ele é o primogênito por quê? Porque ele venceu a morte e ele foi o primeiro a ressuscitar da morte, abrindo caminho para que todos nós, todo aquele que crê em Cristo, também vencerá a morte. A morte não pode nos deter, a morte não pode nos vencer, porque Jesus já venceu a morte. Irmãos, que coisa maravilhosa. Não precisamos temer a morte, porque a morte já foi vencida. E o dia que a morte chegar para nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos sorrir de volta para a morte e dizer: você só vai vencer o meu corpo, mas o meu espírito, ele está com Cristo. E uma coisa, morte, você vai vencer o meu corpo, mas se prepara, porque Cristo vai me ressuscitar e eu vou ter um novo corpo, eu vou ter um corpo glorioso e eu vou rir da sua cara. Ó morte, aonde está a sua vitória? Aonde está a sua vitória, morte? Então, meus queridos irmãos, quando nós olharmos para a ceia, nosso coração tem que encher de júbilo, porque ali nós estamos para celebrar a vida, para celebrar aquele que venceu a morte por nós. Então, o que mais que Jesus nos concedeu? Estamos acabando.
Ele nos concedeu, meus irmãos, o Espírito Santo. Nós temos que lembrar isso. Temos que trazer à memória que a morte de Cristo, a sua ressurreição, nos trouxe o Espírito Santo. Enquanto ele ainda estava vivo, ele disse, João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Nós recebemos o Espírito Santo. Se não fosse, irmãos, a morte de Jesus, se não fosse a sua ressurreição pela morte da cruz, nós não iríamos receber também o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a presença de Deus em nossa vida, irmãos. Falar de ceia é trazer à nossa memória que nós temos, que nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, meus irmãos, ele é um presente tão grande que nós recebemos da parte do Senhor, que o Espírito Santo, ele anseia em gerar em nossa vida, em manifestar em nossa vida os frutos, os atributos comunicáveis de Deus. O Espírito Santo, ele quer gerar em nós amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. O Espírito Santo, ele quer fazer tudo isso em nossa vida, porque é somente através, irmãos, do mover, do agir do Espírito Santo em nossa vida, é que nós vamos triunfar nesta vida e vamos partir para a glória na certeza do triunfo eterno. O Espírito Santo, ele habita em você para renovar a sua fé. Ele habita em você para fazer com que você seja corajoso, destemido, para que você creia de uma forma firme, para que você tenha uma fé fervorosa. O Espírito Santo, ele está aí em você, para você se sentir confiante, para você se sentir, em nome de Jesus, capaz de ficar de pé e enfrentar toda e qualquer adversidade desta vida. É o Espírito Santo que nos capacita, meus irmãos, para vencer. É o Espírito Santo que nos capacita para triunfar. É o Espírito Santo que vai nos conduzir a ter intimidade com Deus, a ter crescimento, a ter revelação do alto, a conhecer as profundezas do coração de Deus, tudo aquilo que Ele tem para nós. É o Espírito Santo, meus irmãos, que vai nos encher de tudo isso. Quem não tem o Espírito Santo, não vai ver a glória de Deus. Quem não tem o Espírito Santo, não tem a vida eterna dentro de si. Mas o sacrifício de Cristo nos concedeu o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Ele também nos concedeu. O que é que Jesus nos concedeu? Jesus também, irmão, nos concedeu autoridade. Devemos trazer à nossa memória que o sacrifício de Cristo, que a mensagem da cruz também nos trouxe autoridade. Ele disse, Marcos 16 e o 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus nos deu autoridade. Jesus nos concedeu, irmãos, autoridade. Sabem por que existem muitos crentes que vivem uma vida de derrota, vivem uma vida com dificuldade, vive uma vida, meus irmãos, com muita, mas muita dificuldade, e aquém do propósito de Deus para a sua vida, é porque falta o discernimento para aplicar e viver a autoridade no nome de Jesus na vida. Nós recebemos autoridade.
Quantas vezes o diabo se levanta, os demônios se levantam e começa a fazer tantas coisas, criar tantas situações no casamento, na família, no trabalho, nas finanças, na saúde também, na vida emocional, em tantas áreas. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes nos dias de hoje, as pessoas não oram com autoridade, repreendendo, mandando embora no nome de Jesus, declarando a palavra de Deus, declarando tudo aquilo que Jesus conquistou e nos concedeu por causa da sua obra da cruz, e ficam apáticos. Jesus nos deu autoridade. Fala para o seu irmão, crente, Jesus te deu autoridade. Então entenda, irmãos, Jesus nos deu autoridade. Então tem autoridade na sua vida. Exerça autoridade na sua vida. Exerça autoridade em todas as áreas da sua vida. E lembre-se, toda vez que você olhar para a ceia, você precisa se alegrar. E você precisa renovar a sua fé e entender, Jesus me deu autoridade. Jesus me deu autoridade. E por fim, o que nós devemos trazer, o que nós devemos lembrar acerca desse memorial da obra de Cristo na cruz do Calvário. Aí eu queria pedir para o Rafael projetar Romanos 8, do 31 ao 39. Nós vamos ler juntos. Gostaria de convidar você para ficar de pé. E em quinto e último lugar, o que nós devemos lembrar acerca do sacrifício de Cristo, desse memorial? Nós devemos lembrar, irmãos, que Jesus, Ele nos trouxe vitória nesta vida e também no porvir. Amém, igreja? Então nós vamos ler esse texto aqui para concluir a nossa reflexão. Romanos 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois? Vamos ler todos juntos? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que vos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glorifique a Cristo, glorifique ao Senhor, glorifique aquele que nos amou, aquele que se entregou, aquele que morreu, mas aquele que ressuscitou e aquele que virá para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja vitoriosa, de uma forma triunfante, para a eternidade, na presença desse Deus maravilhoso. Bendito és tu, Jesus, aleluia. Nada poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus.
Louvado é o nome do Senhor. Então, meus queridos, quando lembrarmos da ceia, quando lembrarmos deste memorial, nós temos que trazer essas questões vivas na nossa mente, no nosso coração, para que de fato possamos participar com discernimento e entendimento deste ato maravilhoso que Cristo fez por nós. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, antes de passar para o pastor Glaico, existe alguém aqui que está nos visitando que deseja entregar sua vida para Jesus? Ou alguém que está aqui, está desviado do Evangelho e está precisando voltar para o caminho mais rápido possível? Existe alguém aqui nesta noite que deseja entregar a vida para Jesus ou deseja voltar para Jesus? Se tiver alguém, faz um sinalzinho assim. Não, né? Amém. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite. Queremos te agradecer, meu Pai querido, ó Deus, pela tua palavra, e pedimos a ti, Senhor, que venha nos abençoar. Ó Deus, trazendo em nome de Jesus um auxílio através do teu Santo Espírito, para que possamos compreender estas verdades, para que possamos compreender, ó Pai, a mensagem da cruz, de fato que possamos participar com entendimento, com alegria, com gozo, e que a nossa vida, Senhor, ela venha a ser vivida de forma que o teu nome venha a ser glorificado. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo, obrigado pela nossa salvação em Cristo, obrigado, meu Pai, por tudo aquilo que Cristo fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo por nós, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos auxiliar em nossa caminhada, de modo que o teu nome venha a ser sempre glorificado para a tua glória e o teu louvor. Abençoa a igreja, abençoa os irmãos, abençoe, meu Pai, cada um que está aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós te bendizemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, aplauda a Deus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Quero chamar a equipe de louvor, os irmãos diáconos. Vamos participar deste momento maravilhoso. E agora com mais entendimento. Amém, meus amados? Glória a Deus, porque a palavra de Deus renova a nossa fé. Amém. Meus amados, a ceia é do Senhor, é para o Senhor, a causa é o Senhor, tudo é o Senhor Jesus, amém, meus amados? Se você, meu querido, se tem algum visitante aqui que foi batizado, é necessário ser batizado, e o que é o batismo? É você confessar publicamente que você é pecador, que Deus é santo, que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador de sua vida. Você declara isso, nessa ordenança de Jesus, nessa ordenança que vem primeiro, antes da ceia. Você confessa Jesus diante dos homens. Amém, meus amados? Então tem que passar pelas águas nessa cerimônia, que carrega todo esse significado, tudo isso que foi falado aqui hoje à noite. Fomos libertos da ira, somos alvos do amor de Deus, somos dependentes de Jesus. Amém, meus amados? Nós carregamos uma viva esperança. Então, você, que participa de uma comunidade, está em comunhão, pode participar deste momento. Amém, meus amados? Meus amados, outra coisa, este é um momento também que expressa a nossa comunhão. Tudo isso que foi falado hoje à noite, tem implicações diretas na sua vida com o seu irmão. Tá? Se você realmente se considera um pecador, um alvo do amor de Deus, a ira de Deus foi afastada da sua vida, você vai olhar para o próximo, de forma diferente. Você vai enxergar o próximo, que não é irmão em Cristo, como irmão segundo Adão, com respeito, com amor. Amém, meus amados? E no que diz respeito à família de Deus,
você anda em comunhão, você anda com compromisso com o povo de Deus. Nós temos um pacto aqui como igreja, de andarmos juntos na presença de Deus, amém, meus amados? Amando uns aos outros, perdoando, e o perdão, meu querido, realmente é algo maravilhoso, e também é algo que manifesta se a pessoa recebeu todas essas bênçãos em Cristo Jesus na vida dela. Amém, meus amados? Se você deu glória a Deus por todas essas bênçãos, né, tudo isso, meu querido, vai afunilar no perdão. Porque se Deus te amou, você também ama o seu irmão e ama até mesmo os seus inimigos. Glória a Deus, igreja. Então, meus amados, e é um momento sério onde nós participamos em plena comunhão com os irmãos, em plena comunhão com o próximo, né? Com os nossos comunhão com os irmãos em Cristo, amém, meus amados? E a gente anda bem também, né, com as pessoas aí do mundo, né? A gente não ofende ninguém, e se faz alguma coisa, conserta. Glória a Deus, igreja. Então, meus amados, é o momento de andarmos em comunhão com a igreja de Deus, no nome de Cristo, porque é um momento sério, que traz todas essas bênçãos, toda essa glória, mas isso deve realmente, né, aquilo que João fala, né, se fala que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Este é o momento de comunhão com a igreja do Deus vivo, né, pobre, rico, branco, preto, todo mundo, meu querido, carece da glória de Deus, e todo mundo que está em Cristo, né, está cheio da glória de Deus agora. Amém, igreja? Amém. Então erga suas mãos, vamos orar pelos elementos. Pai Santo, muito obrigado pelo pão que simboliza o corpo do teu filho, muito obrigado pelo vinho que simboliza o sangue do teu filho, Pai. Meu Deus, essa cerimônia, meu Deus, que traz à memória todas essas coisas, todas essas bênçãos do Senhor, toda essa glória do Senhor para a nossa vida, Pai. Meu Deus, estávamos debaixo da ira, agora somos filhos do seu amor, Pai. Estávamos nas trevas, agora somos da luz, Pai. Meu Deus, andávamos com medo da morte, Pai, condenados à morte, agora temos a vida eterna em Cristo Jesus. Pai Santo, antes, meu Deus, estávamos sozinhos, Pai, e a nossa companhia eram aqueles, meu Deus, que nos fortaleciam para o pecado, e agora, Pai, a nossa companhia, meu Deus, são aqueles que nos ajudam a chegar no céu. Muito obrigado, Pai. E, meu Deus, tudo isso foi possível pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Meu Deus, então, Pai, com as nossas memórias, Pai, com o nosso coração cheio dessas verdades, Pai, possamos participar deste momento com gratidão, Pai. Meu Deus, não é um momento mecânico, é um momento, meu Deus, de profundidade, meu Deus. É um momento de glória na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Pode distribuir no nome de Jesus. Salvaste, derramaste ali o teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito de Deus, vieste
Glorifica a Deus, igreja. Glorifica a Deus por todas essas bênçãos que você recebeu em Cristo Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Te exaltamos, te glorificamos, Pai. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Coma do pão, meu irmão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele... Glória a Deus. Fala assim para o meu irmão, sempre se lembre das bênçãos de Cristo Jesus. Participe do cálice no nome de Jesus. Glória a Deus. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A igreja, ao seu amor, vamos lá. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos das excelsa graça de Deus. Canta minha alma! Canta minha alma, canta ao Senhor,
Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo, sempre vivendo. Pela bondade do meu Jesus, canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Vamos lá, bem forte. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Aleluia! Rende-lhe sempre ardente louvor. Bendito seja Jesus. Bendito seja o Deus vivo. Bendito é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Quem foi abençoado essa noite? Quem foi abençoado, dê um glória a Deus bem forte. Aleluia. Meu querido irmão, nós precisamos sempre alimentar a nossa fé, buscar a Deus, amém? Sempre buscarmos renovo da parte de Deus, sempre vivemos uma vida de oração, meditando na palavra, dependentes de Deus, amém, meus queridos? Meus amados, durante a semana, de segunda a sexta, teremos a semana da oração. Nós temos todo início de ano, semana da oração, de 8 horas da noite até as 9 horas em ponto. Meu querido, vem orar. Amém, meu querido? Vem orar. Eu sei que você liga a televisão e fica mais cansado que descansado. Venha receber o refrigério da paz de Deus, meu querido. Glória a Deus, igreja. Meus amados, orar descansa a alma. Orar, meu querido, realmente a gente coloca diante de Deus, daquele que pode todas as coisas, as causas, as